Não é de admirar que Billy Graham disse para Jack Moore, disse, não vê como os meus encontros continuam, disse, ele não é batista, nem é metodista ou pentecostal, disse, e todos eles são contra ele. Certamente, eu não estou dizendo que a razão que eu disse que eu não posso dizer isto lá fora em público, eu digo isto para a minha própria igreja. Eu estou tendo uma luta, porque a hora do teste está sobre mim. Eles dizem, se você vier, estará bem. Porém, não diga nada a respeito disso. Você bem poderia poupar o seu fôlego. Eu pregarei o que Deus disse para dizer para pregar. Isso é certo. Um daqueles 8 estará em algum lugar. Um daqueles estará em algum lugar. Porém, naquele dia, eu não desejo ser culpado de dizer que eu me comprometi por causa de algum credo ou alguma doutrina da igreja ou alguma denominação. Eu tenho pregado a verdade. Eles dizem, por que você não? Por que o seu ministério não, irmão Branham? Que parece ser tão grande, por que ele não sai majestosamente como esses outros homens estão fazendo? É isso aí mesmo, isso mesmo. Eu entro na cidade, você pensa que as Assembleias de Deus cooperariam comigo? Não com o que eu creio, elas não creem. Talvez possa encontrar uma de vez em quando. Você pensa que os metodistas cooperariam? Tentem e descubram. Seja o meu administrador por uma semana. Se você entrar, você entrará no nome de Jesus. Isso é certo. Naturalmente. Eles o colocam lá, certamente. O colocam lá em algum certo lugar. E de tal maneira que você não estará unido com eles sob quaisquer aspectos assim. E então, quando você vai embora, dizem, agora o irmão Branham está, por assim dizer, um pouco fora dos miolos. Só um pouquinho. Vocês sabem, ele... Se eu estou fora dos miolos, então a Bíblia está fora do ensino. Isso é o que a Bíblia disse. Sim, Senhor. Observe, Jesus disse, por que me chamais Beelzebul? Vocês creram em Salomão, em seu dia de discernimento, vocês creram em seu dia. A rainha do sul veio das partes mais remotas da terra para ver esse dom. E ela creu quando ela viu isso. Vocês se assentam e olham para isso diariamente e não creem nisto. E os seus próprios irmãos não criam nele. Disseram, ide até a festa, ele disse. Porém, eu não subo agora. Ele subiu por um outro caminho, porque os seus próprios irmãos não criam nele. Isso é certo. Estreita é a porta, é apertado é o caminho, e todavia poucos haverão que a encontrem. Quando isto veio aos discípulos, a prova final, onde estavam eles? Uma mulher e um homem, uma mulher e um homem permaneceram ao lado da cruz com ele, João e Maria. O restante deles se tinha ido. Esta é a prova final. Este é o tempo. É aqui quando Deus está fazendo coisas. É aqui quando o Messias está na terra. É aqui quando o poder de Deus está se movendo em seu povo. E eles chamam santos roladores, loucos, dementes. Tais coisas como essas. Porém, a hora está aqui. Haverá certamente alguns grandes desapontamentos no julgamento. O fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, ele sabe aonde ele estará no julgamento. Da mesma forma, o viciado em cerveja sabe aonde ele estará. Da mesma forma, a prostituta sabe aonde ela permanecerá. Da mesma forma, o jogador de azar sabe aonde ele permanecerá. Da mesma forma, o bêbado sabe aonde ele permanecerá. Ele não será desapontado. Porém, onde vai estar o desapontado são aqueles que pensavam que eles estavam certos. É aí onde está o desapontamento. Quando eles subiram ali, disseram, certamente, nós expulsamos demônios em teu nome. Nós somos pregadores. Nós pertencemos a certas e certas igrejas. Nós fizemos grandes milagres. Nós pregamos. Ora, eu fui um administrador na igreja. Eu fui um bispo. Eu fui isto. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Aí está. Esse é o desapontamento. Ele disse, os filhos dos seus filhos entrarão e se sentarão no reino. Dirão, nós temos direito de estar aqui. E eles serão expulsos para as trevas exteriores, aonde haverá choro e lamento e ranger de dentes. Estreita é a porta. Apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos haverão que a encontrem. Para vocês, meu querido povo, nesta manhã, ouçam isto. Eu nunca inventei isto,
Eu sou responsável por dizer isto. Isso é tudo pelo que eu sou responsável. Se eu nunca pregar um outro sermão em minha vida, essa é a verdade. Haverá somente algumas pessoas salvas. Somente lembre-se disso. Somente algumas. Seja você uma delas. Quem são elas, irmão Branham? Eu não sei. Ninguém mais sabe. Nós operamos a nossa própria salvação, com temor e tremor. Porém, esteja você alinhado com Deus. Se o seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Há algo errado. Não importa o que a sua igreja diz, você não pode entrar através disso. Você terá que entrar pelo que Deus disse. Este é o livro de onde você será julgado. A Bíblia. Permaneça com ela. Oh, você diz, bem, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus. Isso é correto, isso é Bíblia. A vida não segue isto, não lhe adiantou muito ser batizado. Você diz, bem, eu tenho recebido o Espírito Santo. Isso é bom, isso é o que você deveria ter feito. Porém, se a vida não está ali dentro, lembre-se, o joio recebe o mesmo poder que cai sobre o trigo para fazê-lo crescer, faz o joio gritar também. O pequeno e velho joio fica exatamente em pé e é justamente tão feliz quanto o trigo. Isso é certo, vive pela mesma vida. E um pecador pode ficar na presença de Deus, gritar a história e viver como um cristão. Porém, se não houver algo diferente no coração, ele poderia ter o mesmo poder para expulsar espíritos maus. Jesus disse assim: pode pregar o Evangelho somente tão bem quanto qualquer outro pregador possa fazer. Isso é exatamente o que Jesus disse. A Bíblia ensina isto. Sim, Senhor. Ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado como um sacrifício, que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, que eu tivesse fé para mover montanhas e fizesse todas essas coisas, que eu pregasse em seu nome, que eu expulsasse demônios em seu nome, ele disse, eu nada sou. Portanto, ele poderia fazê-lo. E nada. Entendem o pensamento? Ora, a coisa a fazer é, do seu coração, seja um cristão. Agora entre na porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à destruição. E milhões vezes milhões nesta geração de crentes entrarão naquele lugar, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Somente você e Cristo sozinhos. Apertado é o caminho que conduz à vida, e somente alguns haverão que a encontrarão. Agora, essas são as palavras do nosso Senhor. Que coisa! O que ele estava fazendo? Estando ali de pé, discernindo os seus pensamentos. E ele disse, ele é Beelzebul. Bem, como pode ele ser Deus? Ele é um homem. De onde veio essa sabedoria? Eles disseram na sua própria cidade. Quando vocês entram na cidade aqui, isto parece como... Eu não digo isso de nenhuma maneira para fazer pouco caso de vocês. Vocês são cristãos. Vocês me amam. Vocês entram aqui na cidade e isto parece como que o poder de Satanás lhes desse uma pancada. Este lugar está condenado. Esta cidade está condenada. O que Billy Graham disse quando ele entrou em Louisville? Ele disse que é o lugar de mais poder demoníaco que ele já viu em sua vida. Pôs isso no jornal. Disse, você pode simplesmente sentir a opressão do diabo. Naturalmente, eu sentiria isto. Por quê? Esta é a minha própria cidade. Quando Jesus retornou à sua própria casa, ele disse, muitas obras poderosas ele não podia fazer, por causa das suas incredulidades. Disse, um profeta não é sem honra, um pregador, a não ser que seja em seu próprio país, entre o seu próprio povo. Está vendo? Você não pode impedir isso. A Escritura diz assim, está vendo? Agora, quando você entra aqui na cidade, e não me diga que eu não saberia, eu me aproximo de pessoas que apertam a minha mão e dizem, oh, irmão Branham, eu lhe amo. E você sabe que é uma mentira. Você sabe que é uma mentira. E Deus pode me dizer o discernimento do coração, porque Ele não pode me dizer isso. Certamente, e bem entre o seu próprio povo ao redor da cidade. Quando eles veem você, dizem, bem, você sabe, eu vi onde um tal e tal. Onde? Onde foi isto? Subindo por aquela... nós conhecemos esse sujeito. Você sente isto? Deixe-me lhes dizer, você deixa alguém chegar à sua casa que não gosta muito de você, senta-se em sua casa só um pouquinho e se sente aquele sentimento estranho. Multiplique isso por 14.000 agora. Então você entende do que eu estou falando. Então você entra em um lugar onde todos lhe amam, aquele sentimento agradável, somente, oh, que coisa! E você poderia simplesmente permanecer ali para sempre.
Está vendo? É isso mesmo, está vendo? É um espírito e as pessoas não sabem o que é. Eles se perguntam por que as pessoas estão tão contaminadas. O que faz boas mulheres? O que faz boas mulheres vestirem aquelas roupas vulgares e saírem por aí? O que faz, mesmo agora, quando ainda está frio, mocinhas de 16 anos de idade vestidas com roupas que elas não deveriam usar diante de suas mães e ali fora na rua? É porque não essa criança. Essa criança não sabe que não deve. Mas por causa de algum pregador no púlpito que tem falhado em se manter fiel ao seu posto de dever. Isso é exatamente certo. Certamente. Mulheres andando nas ruas, e todas vestidas sensualmente, coisas assim. E pecadores olham para elas e não sabem que ela é, de fato, simplesmente tão culpada como se ela vivesse com esse homem. Disse assim, Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, e terá que responder por isto no dia do julgamento. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Eu sei que você pensa que eu sou um sujeito duro. Eu não sou duro, eu sou seu irmão, e eu lhe amo. Escape da ira que está para vir. Cruze e clame até que o seu coração esteja cheio com o seu espírito. Isso fará virar as suas costas e todas as coisas do mundo e andar piamente perante ele, com o seu coração queimando por ele. Amor, não uma obrigação. Não é uma obrigação para servir a Cristo, é um amor que serve a Cristo. Isto lhe aperta, lhe constrange, até que toda a pulsação de sua vida bate com ele. Isso é quando você vê o pecado. E ele chorou sobre a terra. Isto entristeceu a Deus nos dias de Noé, quando ele viu os corações. E Jesus se assentou sobre a colina e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei te cobrir com as asas, porém tua hora tem vindo e tua casa é deixada desolada. Assim será na vinda do Filho de Deus. Os corações dos reais e verdadeiros crentes estão partidos. Ele vê agora mesmo que deveria haver um reavivamento varrendo esta terra. Como pode isto ser por meio de um grupo de ilegítimos? Como isto pode ser quando eles estão condenados para começar? O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma rede ao mar e, quando ele a recolheu, ele tinha tartarugas, terrapins, cobras, rãs, um pouco de peixe. Não era ele quem decidia qual, ele somente jogou isto na margem. Isso é o Evangelho que faz. Isso é o que Billy Graham, Oral Roberts, eu mesmo e todos os outros pregadores que estão pregando o Evangelho lançam e recolhem. Ali estão eles, Senhor. Porém, o que nós estamos fazendo todo o tempo, nós descobrimos que, antes que você possa regressar novamente, eles estão logo no lago novamente. O que é isso? Para começar, era uma tartaruga. Isso não a mudou, por ser apanhada na rede do Evangelho. Ela era uma tartaruga para começar. Ele era um terrapim para começar. Ela era uma cobra para começar. Ele era um hipócrita antes dele alguma vez entrar na igreja. Ele nem mesmo tinha desejo de parar de beber, e jogar, e fumar, e mentir, e roubar. Ele somente veio porque ele tinha medo do inferno. Você está se fazendo mais candidato para isto quando você faz isso. Essa é a verdade. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverá que a encontrarão. Vamos orar. Senhor, sonda-me, Senhor. Julga o meu caso agora mesmo, Senhor. Não me deixa ter que vir diante de julgamento perante Ti, depois de pregar desta maneira. Se há alguma coisa impura em mim, Senhor, tira-a, por favor. Nós vemos um dia em que nós estamos vivendo, quando homens e mulheres estão se tornando tão formais. Eles estão envergonhados. Tu uma vez disseste, não há nem mesmo rubor entre as filhas de Sião. A modéstia delas foi tão tirada até que elas nem mesmo ficam mais vermelhas. Senhor, de pensar nisto e saber que o relógio além está batendo continuamente. Só 1 minuto ou 2 mais e a grande destruição virá. Então aquele que é sujo, que seja sujo ainda. Deus, acorda-nos a todos esta manhã. Sacode-nos, Senhor. Nós vemos os sinais aparecendo. Nós temos os nossos olhos abertos para saber isso. Nós vemos milhões, Senhor, que viraram as suas costas e se foram. E pergunto, o que eu posso fazer, ó Senhor?
Há algo mais, Senhor? Se isto necessita de mais pregação, mais oração, qualquer coisa a mais, ajuda-me, Senhor, para que eu possa trazer a mensagem para as pessoas. O que posso eu fazer? Porém, continuamente eles a rejeitam. Tu fazes os teus grandes sinais e operas as tuas maravilhas. E todavia, as pessoas marcham bem adiante. É isso a tua escritura que deve ser cumprida. Este é o tempo em que nenhum homem pode vir a mim, exceto que meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Senhor Deus, concede esta manhã que as pessoas acordem e vejam este último sinal da terra. Eu oro, Deus, que tu concedas algo às pessoas. Abençoa estas poucas pessoas aqui esta manhã. Deus, começando com o irmão Neville, Senhor, cura o seu corpo. Ele está enfermo esta manhã, Senhor, indisposição gástrica. Eu oro para que a tua mão curadora esteja sobre ele. Anima a sua alma. Deus, vai entre esta congregação. Há homens e mulheres assentados aqui, que talvez nunca os veja novamente, até aquele dia no julgamento. Então eu tenho que prestar contas. Porém, eu tenho lido a tua palavra. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverá que a encontrem. Ó Senhor, deixa estes serem aqueles poucos, alguns deles. Fará, Senhor? Concede isso para cada pessoa aqui. Eu oro como um homem somente poderia orar. Senhor, essas pessoas fariam qualquer coisa por mim, no que diz respeito a me ajudar. Se eu estivesse com fome, eles me alimentariam. Se eu necessitasse de um terno, eles o comprariam. Eles iriam juntos e me comprariam um carro para pregar o Evangelho. Eles fariam qualquer coisa dessa maneira. Ó Pai, examina as suas almas esta manhã. Faz, por favor, e deixa-os examinarem isto perante ti. Eu creio que cada um deles está nesse eleito. E põe-me ali também, Senhor. E se há alguma razão em mim para que eu não esteja ali, Senhor, tu somente revela-o para mim, e eu o consertarei agora mesmo. Eu desejo estar certo, Senhor, para que naquela manhã não haja problemas no rio. Eu desejo entrar naquele dia. E eu não sei quando isso será. Talvez isto seja ainda hoje. Por isso, ajuda-me a saber. Ajuda estas pessoas a saberem. E quando nós vemos que os nossos corações estão indiferentes, nós gostamos de ouvir uma boa mensagem no rádio ou ir à igreja, nós apreciamos uma boa mensagem. Nós não nos incomodamos de falar de Jesus em qualquer lugar. O pecado é um tão grande fardo para nós que isto traz lágrimas aos nossos olhos, suspirando e clamando e permanecendo contra isto, toda coisa, a abominação que é cometida na cidade. Senhor, permite que o anjo de Deus veja isso sobre nós e nos marque. Concede-o, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, agora e prepara os nossos corações e nos dá os teus verdadeiros sinais de que tu estás em nosso meio, para que nós saibamos que nós estamos recebendo o último sinal antes do fim desta geração. E nós vemos a ilegitimidade quando homens vivendo na nação e tendo bebês que nascem de esposas de outros homens, e mocinhas na rua, e centenas se afastando das escolas todo ano, e adolescentes se tornando mães, e não há nenhum respeito, e como que as mulheres estão se envenenando elas mesmas, por fumar e beber, e televisões e assim por diante, que está corrompendo as mentes das crianças. Ó Senhor, quanto tempo pode isto permanecer? E tu, um Deus santo. Oh, Pai, eu tenho um estranho sentimento hoje de que algo deve ser feito rapidamente, Senhor. Eu não sei o que dizer, porém eu oro, Senhor, de que Tu coloques em nossos corações o que fazer. Concede estas coisas, Senhor. Nós as pedimos no nome de Jesus. Amém.